Até o momento, nós vimos exemplos de dashboards sendo construídos com apenas uma fonte de dados. Só que nós podemos fazer algo um pouco mais avançado, que é, por exemplo, colocar múltiplas fontes de dados dentro de um dashboard. E cada painel, cada componente, acessando a sua fonte de dados específica. Vamos ver como é que a gente faz isso aí. Aqui na página principal eu vou em novo para iniciar um novo dashboard. Nas fontes de dados, eu vim aqui no meu repositório. Vou escolher aqui uma fonte de dados chamada agenda, por exemplo. Vamos selecionar. Aqui estão os campos da fonte de dados agenda. Agora eu vou colocar uma tabela aqui. E vou colocar alguns campos aqui dentro. Por exemplo, uma descrição aqui. Então está aqui uma coisa bem simples, né? Um exemplo bem simples de uma tabela acessando uma fonte de dados. Agora eu quero colocar uma outra tabela acessando uma outra fonte de dados. Então o que eu faço? Eu venho aqui em fonte de dados de novo, clico aqui em adicionar fonte de dados e coloco aqui, por exemplo, deixa eu ver, vamos aqui no meu repositório. Vou escolher agora uma fonte de dados chamada arquivos COBOL em poder de usuários, por exemplo. Selecionar. Aqui está outra fonte de dados com outros campos. E eu vou agora colocar uma outra tabela e os campos dessa fonte nessa tabela. Por exemplo, código do funcionário. Aqui eu mudo para dimensão. Ok. Nome do arquivo. Então vejam que eu tenho duas tabelas aqui no meu dashboard. Né? A tabela 1, na hora que eu clico aqui em tabela 1, ele automaticamente já muda para a fonte de dados agenda, dizendo que essa tabela, né, esse componente usa os dados da fonte agenda. E na hora que eu clico aqui em tabela 2, automaticamente ele muda para outra fonte de dados, que é utilizado por esse componente aqui. Existe uma outra opção, que é eu poder, por exemplo, misturar mais de uma fonte de dados dentro de uma query só, digamos assim, e colocar isso dentro de um componente só. É o que a gente chama de fonte de dados híbrida. A gente consegue juntar, por exemplo, um banco de dados com uma planilha, por exemplo, ou então bancos distintos, né? E que eu queira colocar alguma informação dentro de um componente só. Mas isso é um passo adiante, isso a gente vai ver mais para frente. Por enquanto, seria isso aqui para a gente usar mais de uma fonte de dados dentro de um mesmo dashboard.